estudante tem direito ao profissional de apoio ou ao mediador escolar? Você também tem essa dúvida? A gente recebe muito essa dúvida aqui na Inclutopia, por isso que a gente preparou esse conteúdo tão especial, tá bom? Já tô te convidando para você acompanhar e tirar suas dúvidas em relação à legislação, ao papel desse profissional e quem tem ou não direito. Vamos conversar um pouquinho sobre isso de forma mais tranquila nesse vídeo de hoje, tá bom? Pode acompanhar, vamos? Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Fabiana Leme, sou professora, trabalho com educação inclusiva e você está aqui no canal da Inclutopia. Se é a primeira vez que você está chegando, né, eu fico muito contente. Se já nos acompanha, já está aqui no nosso canal há mais tempo, eu também fico super contente de ter a sua companhia. Aproveito já para te pedir para você se inscrever aqui no nosso canal e se esse é um tema que é importante aí no seu dia a dia, você já pode dar um joinha aqui no vídeo, porque eu vou entender que esse é um tema que vai fazer diferença aí no seu dia a dia, tá bom? Também você pode aproveitar os comentários para colocar suas dúvidas, suas opiniões, não é? A gente trouxe o conteúdo, mas o diálogo, ele é muito importante. É bem importante frisar que esse conteúdo ele está sendo produzido, né, agora no mês de fevereiro de 2022, baseado na legislação atual. De repente você está vendo esse vídeo numa outra época, você precisa também se atualizar em relação às mudanças, tá bom? Então vamos começar já falando da questão do profissional de apoio. Então qual que é a legislação, onde que a gente encontra, não é, organizado e registrado, vamos dizer, o papel de quem é este profissional, tá bom? Nós temos no Brasil a Lei Brasileira de Inclusão, deixa eu ver aqui se dá para vocês pegarem, certo? Que é a LBI. A LBI é a Lei 13.146 de 2015. É o Estatuto da Pessoa com Deficiência, onde estão reunidas todas as legislações que amparam, não é, os direitos das pessoas com deficiência e com transtorno do espectro autista. Tem as questões de educação, tem as questões de saúde, moradia, trabalho, lazer, proteção e seguridade social, enfim, é uma lei muito ampla. Mas já aqui na LBI, já na primeira parte, no glossário, onde ela vai explicar as terminologias, não é, que são utilizadas, nós podemos encontrar já aqui citando o profissional de apoio escolar, exclusivamente, tá? É a pessoa que exerce atividades de alimentação, higiene, locomoção do estudante com deficiência. O profissional de apoio escolar pode atuar sempre que necessário, né, em atividades escolares, tanto em instituições públicas quanto em instituições privadas, tá bom? Então, a lei, né, ela traz como definição de profissional de apoio, né, uma pessoa que vai fazer essa mediação, que vai fazer esse trabalho de apoio escolar. Esse apoio pode ser sim nas questões de higiene, alimentação e locomoção, e ele pode atender mais de um estudante, não é? Ele pode ter o seu trabalho, vamos dizer assim, de forma rodiziada, então ele vai fazendo o horário do lanche, vai fazendo o horário de sanitário, levando ao banheiro, ou fazendo de repente a locomoção pela escola, não é? E ele também pode ter essa atuação em atividades pedagógicas. O que isso significa? Significa que, por exemplo, na educação física, esse estudante precisa de uma pessoa ali que vai dando alguns toques, vai ficando ao lado dele, né, vai fazendo essa mediação. Na sala de aula, ele precisa, às vezes, de uma orientação mais próxima, para ele prestar mais atenção na atividade, para ele não se dispersar, ajuda para escrever, né? Às vezes ele usa um material de uma tecnologia assistiva. Então, isso tudo e pode ser o papel do profissional de apoio, tá bom? O profissional de apoio escolar, aqui na legislação, ele não tem descrito quem é esse profissional no sentido de qual é a formação, né, que ele precisa ter. Então, cada estado, cada município, cada rede de ensino pode sim normatizar quem é esse profissional. O que a gente tem observado no nosso país é as normatizações e as contratações, muitas vezes até de profissionais, de pessoas que tenham como pré-requisito, por exemplo, o ensino médio, entendendo que esse profissional ele não é o professor particular
do aluno. Isso é muito importante. Mesmo o mediador escolar, ele não é o professor particular desse aluno, não é? Esse aluno, esse estudante, ele está numa classe, não é? Ele está matriculado numa classe e o responsável pedagógico por esse estudante, pelo desenvolvimento, pelas aprendizagens, pelo planejamento, pelas atividades, elaborar as atividades, realizar lá o plano individualizado, é o professor da turma, certo? Ou, no caso, se ele estiver no Fundamental 2, ensino médio, os professores é que são responsáveis por todos os estudantes, incluindo estudante com deficiência ou com transtorno do espectro autista. O profissional de apoio, ele é mais um elemento na escola para dar suporte a esse contexto. E é bem interessante aqui na LBI, que lembra que eu falei que ela tem toda a legislação em todas as áreas? E a gente vai ter lá no capítulo 4, que fala do direito à educação, no artigo, né, número 28, ela diz que é dever sim, né, do poder público, né, assegurar, criar, desenvolver, implementar e acompanhar e avaliar, né, e ele vai dando uma série de itens, e aí ele vai colocar lá no item número, deixa eu ver, 17, certo? Ele vai colocar oferta de profissional de apoio escolar, certo? Então, sim, é um dever do poder público trazer esse profissional, né, para o atendimento, né, e para as necessidades ali dentro da escola. Mas ele traz um parágrafo abaixo, né, dizendo que as instituições privadas, escolas particulares, né, de qualquer nível, e quando eu falo escola particular, eu falo as escolas regulares, né, de ensino comum, eu falo de escolas de inglês, eu falo qualquer escola que trabalhe com formação. Então, escolas de qualquer nível e modalidade de ensino, lembra que eu falei das diferenças? Aplica-se obrigatoriamente os incisos, e um dos incisos é a oferta do profissional de apoio escolar. Quando a gente fala das escolas particulares, não é permitido, né? É vedado a cobrança diferenciada por conta desse profissional ou de qualquer outro suporte que precise ser oferecido, né? É prática considerada como discriminação a mudança, né? A mudança de valor da cobrança baseado na deficiência ou baseado no transtorno do espectro autista, tá bom? Mas a gente não vai falar disso hoje, o nosso foco é o profissional de apoio. Poxa, então quem tem direito ao profissional de apoio? Então, o que a gente viu aqui na legislação? Que os estudantes com deficiência, com transtorno do espectro autista, têm o direito ao profissional de apoio. Agora, entra a nossa ponderação em relação a quem é que necessita desse profissional de apoio, porque ele tem direito quando necessário. E o que é o quando necessário? Que critério é esse de necessidade? A gente precisa sempre entender que esse profissional, o papel, né, e a importância dele é para auxiliar o ganho de autonomia dos estudantes. Muitos deles terão a necessidade e vão precisar desse profissional da educação infantil até o ensino universitário. E se eles tiverem uma questão de limitação física, sensorial e que precisem desse apoio. E precisando desse apoio, eles têm direito. Em outros casos, iniciar muitas vezes, é preciso às vezes iniciar com um profissional de apoio até que o estudante, né, ele se organize na rotina, estabeleça, por exemplo, essa autorregulação, se organize no espaço, entenda a rotina escolar, consiga entender essa postura de estudante e aí ele vai ganhando autonomia para não precisar do profissional de apoio. O profissional de apoio, ele não é exclusivo só daquele estudante, ele pode ser organizado. Imagina que na sala você tem 2, 3, 4 alunos com deficiência e esse profissional de apoio pode garantir o apoio, né? Ele é um profissional ali para que o professor, né? Ele e o professor juntos, trabalhando ali em parceria, consigam ter uma boa circulação, uma boa atuação pedagógica na sala de aula, tá? Então é muito importante, né, que as escolas, né, através de uma avaliação, de uma organização, de uma conversa com a família, vá esclarecendo os momentos que esse profissional de apoio é ou não necessário. E isso, gente, é sempre importante dizer que o papel dele não é para o estudante, não para a instituição. Então, não é a conveniência da instituição,
mas sim, né, a conveniência do estudante para que ele tenha garantido, né, o seu acesso ao currículo. Então ele precisa, naquele momento, naquele contexto, de um profissional com essa atuação para que ele tenha segurança, né, conforto e segurança no espaço escolar, não sofra atos de discriminação e tenha acesso à aprendizagem e acesso ao currículo, tá bom? Então, muitas vezes, por exemplo, se a escola acredita que esse estudante não necessita de um profissional de apoio e a família acredita que ele necessita. Então, é importante essa mediação, essa conversa, que ela aconteça embasada no planejamento. Por que que a escola, então, ela referenda que ele não precisa? O que que ela está trabalhando? Quais são os objetivos? Quais são as metas? Não é? E isso é muito importante, porque a família vai ganhando essa confiança, vai vendo o desenvolvimento e pode acompanhar o progresso, né? O progresso do estudante nesse sentido, tá bom? Então, só resumindo, tá? A questão da legislação que ampara a questão do profissional de apoio é a Lei Brasileira de Inclusão, né? Lei 13.146 de 2015. Ela diz, né, que sim, é importante, que ele existe, que deve ser oferecido, mas ela não diz qual é a formação desse profissional e como é que ele vai atuar. Essa organização são as normatizações das redes estaduais, municipais ou das escolas particulares. Então, ele pode ser organizado de diferentes formas, tá bom? Nós temos algumas redes que colocam um professor especializado, outras colocam um estagiário de pedagogia, outras têm um cargo de mediador ou de profissional de apoio, então são coisas diferentes. Todos os estudantes com deficiência, com transtorno do espectro autista, né, que necessitam desse apoio, têm direito, certo? Mas nem todos os estudantes precisam desse apoio. E é bem importante a gente conversar aqui de pertinho com as famílias, que eu entendo, assim, a ansiedade e essa dificuldade, às vezes, de você imaginar, né? Uma criança que não está falando, que não está se organizando no espaço escolar solto e você fica um pouco inseguro em relação a isso. Então é importante relatar essa insegurança, ir conversando com a escola, formar essa parceria, porque ter o mediador o tempo todo pode afastar, às vezes, a relação entre as crianças, entre os estudantes, a socialização fica sempre mediada. Muitas vezes, muitas coisas que nós aprendemos na escola não é baseado no que o adulto nos ensina, mas sim na relação com o outro, com os pares, com os meus colegas, certo? Eu sei que às vezes a gente fica muito preocupado, falar, se não tiver alguém do lado dele, ele não vai fazer atividade, isso é bem importante, né? Mas em alguns momentos esse profissional precisa se afastar, ele vai combinando isso com o professor da sala de aula regular e ele precisa se afastar, não é, para que o estudante também tenha esse insight de falar, nossa, mas espera aí, deixa eu fazer minha atividade que já está na hora. Então a gente precisa ter essa combinação. O último ponto é o profissional pedagógico, né? O profissional responsável pedagogicamente pelo estudante é o professor, a professora, tá bom? Aquele estudante, ele é responsabilidade, assim como todos os outros. Quem faz o planejamento desse estudante, quem prepara as atividades, quem faz as adaptações, flexibilizações, o planejamento individualizado, quem avalia, quem coordena a avaliação é o professor, a professora titular. O profissional de apoio, o mediador, isso é bem bacana que aconteça, pode trabalhar de forma colaborativa, deve trabalhar de forma colaborativa, porque ele também precisa ter um registro das suas ações, das suas percepções desse estudante. Mas ele não é o responsável pedagógico, às vezes ele nem tem a formação em pedagogia. Então o professor precisa chegar e falar, olha, a atividade hoje, enfim, vai ser esse jogo, e durante o jogo, né, eu preciso que você sinalize para ele as regras, que você faça a leitura dos cartões, né? Que você estimule ele a mexer a peça. Então, o professor e esse mediador ou profissional de apoio vão achando uma forma de trabalho colaborativa, tá bom? E isso, nossa, deixa o trabalho muito bacana e reflete na aprendizagem do estudante, que sempre ganha quando a gente trabalha em colaboração, em parceria, a gente trabalha em conjunto. Poxa, muito importante esse conteúdo de hoje, não é? Lembre-se que hoje a gente está gravando fevereiro de 2022. Podem haver mudanças na legislação, então a gente sempre tem que atualizar, tá bom?
Espero que assim a gente tenha conseguido trazer um pouquinho, esclarecer um pouco a dúvida de vocês. E se ficou alguma questão, ou de repente você quiser relatar mais alguma coisa, aproveita os comentários, porque eu leio todos e a gente vai conversando. Um grande abraço, até o próximo conteúdo.